Fala, gente, tudo bem? Aqui Matias e a minha querida esposa Bárbara, juntos somos os pastores do DIF em São Paulo e estamos super alegres, né, amor, de estarmos hoje aqui no One Day Different Global. Com certeza, até agora tem sido uma bênção para a sua vida, mas maiores coisas o Senhor fará, não é verdade, amor? É verdade, verdade. E um privilégio nós poder estar compartilhando com vocês uma palavra que eu sei que vai ser de muita bênção para a sua vida e que Deus vai falar através de nós. É verdade. E nós temos ouvido muita coisa por aí sendo falada sobre evangelho, ou um suposto evangelho, mas nós queremos nessa hora, talvez em alguns minutos, poder captar a tua atenção e compartilhar algumas verdades fundamentais do nosso chamado, de como que nós fomos chamados para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Fala para teu irmão que está aí do teu lado, você foi chamado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? E olha só, Jesus veio na Terra para poder compartilhar uma mensagem de salvação, de redenção. Mas ele poderia ter, começado na hora que chegou o Evangelho saindo do ventre da Maria, já falando, uma mensagem que ele trazia. Porém, Jesus, ele respeitou os processos e ele não se importou, teve a humildade de sair da posição de criador para criação. E ele esperou o crescimento dele, o desenvolvimento dele, para realmente poder compartilhar o que ele tinha que compartilhar. A sua mensagem demorou em se preparar 30 anos para ele realmente poder compartilhar o que ele tinha, E interessante, porque antes dele falar ou de iniciar o seu ministério, o Pai já tinha falado dele, esse meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus já estava aprovando Jesus, ainda que ele não tinha feito nenhum milagre. E isso é incrível demais, porque realmente Deus não está procurando fazer coisas incríveis para nos aprovar. Você não precisa da aprovação das pessoas, nem dos homens, nem de Deus, porque Ele já te considera o seu filho amado. Se você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, você já é o seu filho. Mas Jesus realmente estava, durante esse período de 30 anos, antes de compartilhar a mensagem que ele trazia, crescendo em sabedoria, crescendo em intimidade com Deus, crescendo em caráter de Deus, um homem que realmente não ia ser quebrantado facilmente, um homem de testemunho também e também de serviço. É incrível, porque nós vemos o exemplo de Jesus tão claramente, digno de ser imitado. E quando chegou a hora, de compartilhar, ele não perdeu tempo. Você acha que ele ia perder tempo? Ele foi direto ao ponto e ele não demorou em falar o que ele queria falar. Você sabe, amor, qual é essa mensagem que Jesus compartilhou? Claro. Em Mateus, aí pode abrir a sua Bíblia, Mateus 4:17, fala claramente a primeira mensagem de Jesus, que fala: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. E você se perguntaria, o que é se arrepender? O que é que nós temos que nos arrepender? E a verdade é que se você vai ao grego, que é quando foi escrita a palavra arrependimento era metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma mudança da nossa mentalidade. E nós íamos em uma direção, ou nós pensávamos de um jeito, nós vivíamos da nossa forma, mas aqui que o texto está falando, o que Jesus está compartilhando conosco? Que nós precisamos nos arrepender de viver a vida da nossa forma, com nossa cultura. Agora, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E Jesus era um claro exemplo. Ele era uma pessoa que foi tentado em tudo, viveu tudo, mas ele se manteve firme. E ele mesmo falava: eu não prego o que são minhas palavras, eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que meu Pai quer que eu fale. Então, realmente, ele nos desafia a nós poder viver realmente em plenitude dos pensamentos que Deus quer trazer para conosco. É verdade. E é interessante porque ainda ele sendo jovem, ele viveu como criança, adolescente, jovem, ele conseguiu viver em um exemplo de vida conforme a Deus. E realmente ele mostra o modelo correto, porque quando o texto está falando arrependam-se, é sobre o que mesmo que nós temos que nos arrepender? E aí nós temos que voltar à origem, onde estava o jardim do Éden, Adão e Eva, Quando eles pecaram, eles
qual foi o pecado deles? Eles desobedeceram à vontade de Deus conscientemente. O maior pecado que o homem pode cometer é ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e conscientemente escolher ir em outra direção. Isso se chama rebeldia. Daí em frente, todos os homens foram crescendo com rebeldia. Davi mesmo reconhece, eu fui criado, fui formado no mal, eu nasci no pecado, né? Porque realmente todos aí em frente foram crescendo com essa rebeldia. E quando Jesus está falando, mudem de mentalidade, renunciem à sua forma de viver conforme a seu próprio critério e assumam uma nova conduta. Qual vai ser? Troca a rebeldia pela submissão. Submissão a quem? A Deus. Porque quando nós entremos no reino dos céus, está dizendo, porque o reino dos céus está chegando. Então, no reino dos céus só existe uma vontade. Só existe um rei, só existe um senhor e não tem mais espaço para outro governar. Então, se você chega na sua mentalidade de querer governar a sua própria vida no reino de Deus, não vai bater. Você precisa mudar de mentalidade, deixar a rebeldia, assumir o conceito novo de submissão que Jesus nos mostrou com tão claro exemplo e então agora poder viver baixo o governo do Senhor e o Rei Jesus. É verdade. E uma das coisas que é tão incrível, que impacta muito minha vida, é que Jesus era jovem. Ele foi um revolucionário sendo um jovem e chamou outros jovens. Então, verdade. uma das coisas que fala... Ele foi o maior líder de jovens da história. É verdade. E ele foi o mais incrível, porque realmente, imagina, ele passou a vida inteira, 30 anos, né, esperando a poder pregar essa mensagem e depois demorou 3 anos sem treinar os discípulos e ele transformou uma geração, mas através de quê? Dos jovens. Então eu tenho certeza que Deus quer transformar gerações através da tua vida. Uau. Então eu quero te encorajar a você poder se espelhar em Jesus e que ele realmente sendo homem, ele sendo Deus se fez homem e ele conseguiu vencer tudo e nos desafiou a nós realmente poder viver essa vida em plenitude com ele. É verdade. Depois de ele ter pregado aquele chamado de arrependei-vos, né, ele foi pelo caminho e achou alguns jovens também, e ele falou aquela grande, poderosa palavra, super, ultra, mega, que desafiadora, né, disse-lhes para eles, segue-me, siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, disse a palavra, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mais à frente, ele voltou a achar outras pessoas, outros jovens, e ele voltou a falar para eles. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Isso nos fala que o chamado de Jesus não é brincadeira. O chamado de Jesus é para segui-lo com tudo, deixando pecado, deixando costumes, deixando formas de pensar, deixando tudo para trás, para agora focar em Jesus. E eu creio que você faz parte desses jovens que estão tomando uma decisão séria com Jesus, de seguir verdadeiramente o caminho que Jesus está seguindo. Um discípulo de Jesus é um que fica tão colado do seu mestre que quase que não dá para diferenciar quem é quem, porque ele está seguindo completamente a seu mestre. É verdade, e nós queremos entregar para vocês 4 características de um discípulo de Jesus. E a primeira, uma das coisas que Deus tem estado falando muito comigo nesse tempo, é sobre nosso relacionamento com Ele. E não é somente nosso relacionamento com Ele, é porque muitas vezes nós vamos ter nosso tempo sozinhos com Deus e nós estamos centrando em quem? Nós estamos procurando o quê nesse tempo com Deus? Às vezes, talvez, você poderia se fazer essa pergunta, em quem que eu estou centrando esse tempo com Deus? Eu estou centrando com Ele, para Ele, ou eu estou centrando na minha própria vida? E realmente isso é desafiador, porque às vezes nós estamos indo para esse tempo e falamos, ai Senhor, tá tão difícil, tá tão pesado, eu não consigo aguentar meu marido, me ajuda. Aí vai listando toda a lista. Isso foi só um exemplo, né? Com certeza. Porque eu sou muito leve para ser suportado. Com certeza, ele é incrível, gente. Mas realmente, assim, vamos mostrando para Deus, ai Senhor, e nós não estamos centrando esse relacionamento em Ele. E um dos textos que eu queria poder ler para vocês é Hebreus 12:2, que fala,
tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o que está falando? Nós temos que olhar para Ele, não é para nossos problemas, não é para nossa própria vida, senão seria o egoísmo, é para Ele. Nós estamos nesse tempo para poder enaltecer o nome de Jesus. E depois Salmo 104 fala, entrem por suas portas com ações de graça e os sátios com louvor. O que está falando? Nós precisamos realmente louvá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo, porque isso vai fazer tanta diferença no nosso tempo com Ele. Quando nós depois falar ou enlistar nossas situações, vai ser tão simples, tão pequena, e não vão se tornar num gigante esses problemas, vão se tornar em coisas tão pequenas que nós vamos olhar, nossa, nosso Deus é tão grande, esse problema vai ser assim resolvido, porque nosso Deus é sobre qualquer situação. Uau, então, esse tempo com Deus, realmente, Ele é o primeiro. Ele é o nosso foco, né? E uma segunda característica de um discípulo verdadeiro de Cristo é que ele procura crescer na imagem de Jesus. Romanos 8:29 nos diz que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus. Efésios 4:13 nos diz que nós cheguemos, o alvo do nossa caminhada é que nós cheguemos à maturidade, na medida da estatura do varão perfeito, de Cristo Jesus. Né? 2 de Coríntios 3:18 também nos diz que olhando a cara descoberta, a glória do Senhor, nós somos transformados. A imagem de quê? A imagem do Senhor Jesus. Não é da nossa forma. Ah, pastor, eu nasci assim e vou morrer assim. Meus pais foram assim, meus avós foram assim. Não é assim, não. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos transformados. E um verdadeiro discípulo de Cristo, ele procura crescer, sem se justificar, sem limitar o avanço de Jesus na sua vida, né? E eu creio que realmente nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Ele também nos disse em Mateus 11:29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus falando, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu creio realmente que nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus em ser mansos e humildes de coração. Nós temos um ditado na família de como poder diferenciar o que é ser manso e o que é ser humilde. Qual é esse ditado, amor? O manso não ofende e o humilde não se sente ofendido. Gente, é uma frase forte. Forte demais, porque você pode se analisar diariamente frente a essa situação com meu marido, com minha esposa, com minha irmã, com meu irmão, com meus pais, com meu chefe, né? Eu estou sendo manso o suficiente para não ofender? Estou sendo humilde o suficiente para não me sentir ofendido? Agora, se eu me sentir ofendido, eu já sei, eu estou sendo orgulhoso. Eu não estou caminhando com tanta humildade. Agora, eu estou querendo responder àquele ataque que eu recebi, eu vou então estar sendo tentado a ser pouco manso, né, amor? É verdade. E o terceiro é, não brinca com a santidade. Eu queria poder ler Salmo 139, do 23 ao 24. Fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que está falando aqui? Que nós realmente não queremos ter nada que esteja incomodando o meu relacionamento com Deus, ou está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, porque nós realmente, por nossa capacidade, nós não conseguimos ser santos, mas na sua graça, no seu sacrifício na cruz, realmente nós nos apropriamos dessas verdades, e esse seja o nosso clamor, sonda-me, eu não quero ter nada, realmente quero viver uma vida santa em ti, e eu quero declarar essa palavra para ti. Se você talvez estava lutando em alguma área, ora, declara esse salmo, e pede para Deus sondar o teu coração e ajudar para você ser liberto de qualquer área, qualquer situação, qualquer coisa que o inimigo está querendo te turvar, para você realmente ser liberto hoje, em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a tua vida. Você se aproprie dessa palavra para você realmente avançar em fé. Amém. Quarto e último característica de um verdadeiro discípulo de Cristo que nós queremos ressaltar é que ele serve aos seus irmãos. É muito melhor dar do que receber. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Nós estamos em uma geração que todo mundo gosta de ser reconhecido e quer ser famoso. Porém,
Um verdadeiro discípulo de Cristo está muito mais focado em servir e levantar os seus irmãos que se levantar a si mesmo, se promover a si mesmo, né? Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres tão sérios com o serviço que realmente vão chegar lá na sua casa e vão dizer: mamãe, em que eu posso ajudar? Eu quero me voluntariar para lavar a louça, eu vou passar o pano, eu vou tirar o lixo lá do banheiro, né? Quantos dizem amém aí? Aleluia, varões, dá uma olhada dos homens que estão olhando, porque esses são de verdade, tá vendo? Então, gente, Deus leva a sério homens de coração servos, porque quem não vive para servir, ele realmente não serve para viver. É muito forte, mas realmente no reino de Deus é assim que Deus quer. E muitos seguiram Jesus, multidões religiosos, mas também discípulos determinados, verdadeiros, radicais, que seguiram Jesus. Eu creio que nós todos somos daqueles que estão se levantando, dizendo para Jesus: eu vou te seguir. Jesus continua fazendo esse chamado hoje para você, para mim: segue-me. E quem vai poder dizer: eu vou te seguir, Jesus? Levanta a tua mão agora aí onde você está, dizendo para Jesus: eu decido seguir Jesus verdadeiramente como seu discípulo. Amém? Em nome de Jesus, nós queremos te dizer que nós te amamos e desejamos um crescimento em Cristo Jesus poderoso, que vai realmente, através desse testemunho, sacudir o mundo para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu lindo.